assim a palavra do Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Pai, graças te dou nesta noite. Eu te louvo, eu te adoro, eu glorifico o teu santo nome, eu te agradeço. Te agradeço, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso favor. Te agradeço, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Agora, ó Pai, eu te peço, abra as portas da tua palavra nesta noite. Abra as portas da palavra da sabedoria, da palavra da ciência. Fala conosco conforme a tua vontade e o teu querer. É o que te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, louvando, adorando o nome santo do Senhor. Minha gratidão a Deus, a vida dos irmãos, das irmãs, que entenderam o propósito nosso deste período de oração. E você que gosta de orar, irmão, você que gosta de orar, irmã, no próximo culto tem mais. Quarta-feira e domingo, nós vamos estar com este propósito. Sexta-feira nós já temos o nosso culto de ensino. Nós já temos o nosso período de oração que se inicia com a primeira pessoa que chega aqui após abrir a igreja. Então nós temos um período longo de oração na sexta-feira. Chegou na igreja sexta-feira, dobra o teu joelho, vamos falar com Deus. E Deus vai ouvir a nossa oração. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por esta palavra que o Espírito Santo de Deus tem colocado ao meu coração. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e ao meditar na palavra do Senhor, nós estamos no culto da família, no culto da Santa Ceia do Senhor. E eu sou grato a Deus, porque Deus conhece a nossa estrutura. Eu sou grato a Deus porque Deus conhece o nosso andar. Deus conhece o nosso caminhar, Deus conhece o nosso ser, de uma forma especial, completa. Nosso Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Nosso Deus tem o conhecimento sobre todas as coisas. O nosso Deus pode estar em todos os lugares. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas eu estava ontem meditando na palavra do Senhor. Eu havia sido convidado pela liderança dos jovens e os jovens, para ministrar algo sobre a escola bíblica dominical. E nós falamos sobre Deus, o Deus justo. E ao meditar na justiça de Deus, hoje no devocional Deus me colocou algo bem gostoso de ouvir, que foi o temor do Senhor. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor, e Deus colocou mais uma palavra no meu coração. E eu estava falando, Senhor, o que tu queres que eu fale para a tua igreja? E veio uma palavra tão simples, mas tão difícil de nós vivermos ela. Veio uma palavra tão simples, mas tão difícil de nós executarmos ela. E dentro da palavra que Deus colocou no meu coração, o estudo iniciou falando sobre o juízo de Deus. Eu não quero ser pesado nessa noite para tratar da justiça divina. E de manhã falou sobre o temor do Senhor. Eu não quero ser pesado para falar sobre o temor. E de repente o Senhor trouxe ao meu coração, eu preciso que a igreja escute algo voltado
para uma graça que eu tenho dado ao meu povo. Lebanto coach kibianda súbia. Algo que eu tenho entregado à minha igreja. E a minha igreja precisa entender, compreender e executar. Eu falei, meu Deus, pela sua soberania, Deus pelo seu caráter, Deus pelos seus atributos, nos concedeu algo tão grandioso que eu estava analisando o processo da vida humana e eu estava vendo o quão terrível são, ou quão terrível é, os pensamentos humanos. O Senhor, Ele é misericordioso. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem foi criado para ser adorador, para adorar em espírito e em verdade. Deus designou o homem em uma palavra. E quando Deus confiou no homem, Deus delegou algumas atribuições. Mas Deus alertou o homem para que tomasse cuidado, para que não infringisse a lei, não infringisse a orientação de Deus. E é bem do conhecimento dos irmãos que o homem tornou-se um ato tão simples, mas que lhe custou algo tão caro. O homem desobedeceu à voz de Deus. A desobediência do homem lhe causou a expulsão do jardim do Éden. Lhe causou a expulsão de conhecimentos. Lhe causou o repúdio de muitas e inúmeras situações ao qual o homem tinha o domínio. O homem tinha o conhecimento. O homem tinha a habilidade de estar num jardim, de colher o melhor desta terra, de viver o melhor desta terra, de andar no meio de animais. Teve o privilégio de nomear esses animais, mas perdeu o maior privilégio de todos. Porque Deus, conforme registrado no livro de Gênesis, andava pelo jardim do Éden e conversava com o homem face a face. Mas Deus é tão soberano, Deus é tão justo, o caráter de Deus é tão bom, os atributos divinos são tão maravilhosos, que Deus já havia criado um plano para garantir a salvação do homem, para garantir o perdão ao homem. Porque é de conhecimento dos irmãos. O homem pecou. Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 23, que todos pecaram. Não haveria um sequer. E todos estavam destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado causa a separação do homem para com Deus. Mas Deus tem algo tão especial que Deus nos concedeu a graça e através da fé em Jesus Cristo, nós adquirimos a graça de Deus e algo superior sobre as nossas vidas, que é o perdão do Pai. O perdão que nos garante a vida eterna. O perdão que nos garante o convívio para com Deus. Nós não precisamos de intercessores. Nós não precisamos de ninguém falar com Deus no meu, no teu lugar. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus entregou a sua alma, o seu corpo, o seu espírito na mão do Pai, quando Jesus disse, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus cumpriu o propósito de Deus e Jesus permitiu, conforme Mateus capítulo 28, que fosse rasgado o véu, de cima a baixo. E o véu simbolizava, no Antigo Testamento, a separação que existia entre o homem
e Deus. Uma vez por ano o homem fazia o sacrifício, tinha-se a pessoa do sacerdote, o sacerdote ia lá através de um sacrifício, e este sacrifício garantia o perdão sobre a vida do homem durante um período esse que anualmente era feito os sacrifícios. Mas com o sacrifício vicário, com a morte de Jesus Cristo, foi aniquilado qualquer tipo de sacrifício. Ele tornou-se o próprio Cordeiro, que foi no meu e no teu lugar, e nos garantiu a vida eterna. E se Deus nos deu esse exemplo, e uma palavra tão simples como essa, eu estava meditando na palavra do Senhor, eu vi que a garantia do perdão vem do Senhor. É mais um dos dons que Deus nos concede. Nós temos uma garantia do perdão. Deus seguramente nos perdoará em todos os momentos da nossa vida, desde que lhe busquemos a sua face, a sua presença, e reconhecemos que nós somos falhos. Mas quando eu falo do perdão, eu costumo dizer que o perdão é uma chave para a manutenção de uma vida toda, enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos neste mundo. João disse, nós não somos, através de Jesus, nós não somos do mundo, mas nós vivemos neste mundo. E enquanto nós vivemos neste mundo, a palavra perdão tem que ser algo fundamental na nossa vida. Porque o Pai, Ele viu em nós algo, e o amor do Pai foi tão grande, que enviou o seu único Filho no meu e no teu lugar, para nos garantir o perdão, para nos garantir a vida eterna, para dizer que nós somos livres se estamos em Cristo Jesus. Mas, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que é preciso continuar livre. É preciso continuar liberto pelo sangue puro carmesim. Meus amados irmãos, eu estou falando para um público que conhece a palavra de Deus. Eu estou falando para um público que serve a Jesus Cristo de coração. Ninguém está aqui por obrigação. Ninguém está aqui porque se eu não estiver... Não existe isso. O Espírito Santo de Deus um dia se apresentou a você. Ele fez com que você reconhecesse que você era pecador. Neste momento você se reconciliou com o Senhor. O Senhor te elegeu. O Senhor te justificou. O Senhor lhe perdoou todos os teus pecados. O Senhor te fez uma nova criatura. Mas de repente, alguma coisa que não é nos ensinado nos torna escravos de situações. Como assim, pastor? Se estais em Cristo Jesus, nova criatura é. Você é livre, você é liberto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem algumas coisas na nossa vida, meus amados irmãos, que é crucial para a libertação da amargura, que é crucial para a libertação do rancor, crucial para a libertação da mágoa e muitas das vezes da reconciliação. Eu estive aqui acompanhando o ensaio dos músicos e eu estava ouvindo o louvor e a adoração. Enquanto isso, o Senhor estava falando ao meu coração. E o Senhor falou ao meu coração da necessidade de nós estarmos na casa do Senhor no dia de Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor é um memorial. O Senhor deixou para nós realizarmos. Ele faz a frase assim, fazei isto em memória de mim. Só pode participar do corpo e do sangue de Cristo aquele que um dia, através do Espírito Santo, reconheceu que é falho, que é pecador, e alcançou a misericórdia do Senhor, e alcançou o perdão do Senhor, e permitiu-se entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor, permitiu o Senhor ser Senhor da tua vida em todas as coisas, e acreditou na palavra do Senhor, acreditou nas ordenanças bíblicas,
decidiu se batizar nas águas, ou seja, decidiu cumprir uma das ordenanças do Senhor, confessou ao Senhor com a própria boca, entregou a sua vida para o Senhor, foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo por imersão, nasceu de novo com Cristo Jesus, e a partir daquele momento ele faz parte da Igreja de Cristo. Ele faz parte de uma membresia, ele faz parte de um grupo. E a Bíblia diz que é bom, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ei, se eu sou o corpo de Cristo, se você é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, hoje é um dia especial para nós. Hoje não é um dia de deixarmos de estar na casa do Senhor. Amanhã o irmão vai me levar à ceia. Não, irmãos. Eu costumo dizer que a Santa Ceia, se você não pode estar aqui por um motivo justificado, uma ausência justificada por motivo de saúde ou de trabalho, não existe outro motivo para você não participar da Santa Ceia, a não ser algo particular entre você e Deus. A própria Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas voltando para a participação da família, do corpo de Cristo, a igreja reunida, nós estamos reunidos para vivermos em comunhão. Mas se de repente eu tenho algo contra o meu irmão, está me faltando o quê? O perdão. Se de repente eu não consigo olhar na cara do meu irmão e dizer a paz do Senhor, está me faltando o perdão. O perdão, ele abre caminho para Deus realizar na tua vida a restituição. Restituição de muitas coisas. A restauração. Restauração de muitas coisas. Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que nós não compreendemos. Tem coisas que nós passamos que nós não compreendemos. Mas eu tenho certeza que após esta palavra, o Espírito Santo de Deus vai abrir o teu entendimento. Após esta palavra, o Espírito Santo de Deus vai te dar graça para saber o que nós estamos fazendo nesta noite. E o que nós temos de melhor para apresentar ao Senhor. Eu costumo dizer que perdão, na minha visão, é uma doutrina. A doutrina do perdão, ela alcança todos os povos, todas as nações, todas as línguas, pessoas de todas as idades. A partir do momento que você ensina a perdoar, você começa a notar que não existe época, não existe momento, não existe lugar, não existe estratégia. Ou seja, em algum momento da sua trajetória de vida, você vai precisar da maravilhosa bênção do perdão. Não precisa levantar a tua mão. Não precisa responder a essa pergunta. Mas no nosso meio, quem nunca precisou da maravilhosa graça do perdão? Quem nunca precisou executar o perdão? Ou pedir perdão? Ou perdoar alguém por alguma coisa? Eu costumo dizer que o povo de Deus está sedento em poder ouvir a respeito do perdão. O povo de Deus precisa ouvir falar um pouquinho mais sobre esta palavra, que a muitos é tão simples, mas tão difícil de executar. É tão difícil, irmão. Eu costumo dizer assim, você pode ter o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, mas pisa no calinho para você ver o que acontece. Pisa no calinho para você ver. Tem um amigo meu que diz assim, come 1 quilo de sal comigo. Não precisa não, irmãos. Não precisa nada disso. Mas nós precisamos ouvir e acreditar. Muitos cristãos hoje, não estou dizendo de quem está aqui, mas muitos cristãos hoje vivem em grande conflito, em grande sofrimento, porque nunca descobriram e nunca experimentaram
o poder libertador do perdão. Ei, tem coisa que nós precisamos aprender. Eu estou falando do poder libertador do perdão. Um dos maiores problemas que afligem a humanidade no dia de hoje é a insegurança. A insegurança tira a paz de muitas pessoas. Eu fico imaginando a situação no dia a dia. Eu fico imaginando quando você senta para conversar com alguém. A falta de paz muda muita história, muda muita trajetória. Isso faz com que tenhamos mais e mais pessoas rancorosas no meio de nós. Isso faz com que nós tenhamos mais e mais pessoas com coração duro no nosso meio. Perdão é o amor manifesto em ação. O Senhor disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ei, perdão é amar o próximo, como o Senhor nos amou primeiro. É ouvir do Senhor o que o Senhor tem de bem e praticar o que é bom. Já o rancor, me perdoe, pode ser comparado a uma prisão. O rancor pode ser comparado a uma prisão. Uma alma rancorosa, ela é triste. Uma alma rancorosa, ela é amarga. Uma alma rancorosa, ela não quer ver nada. Agora, eu costumo dizer assim, eu cito um exemplo tão prático, tão simples. Quando você coloca alguém em um cárcere, olha lá, quando você coloca alguém em um cárcere e você tem ódio desse alguém, você fica preso com ele, aguardando na porta. É desse jeito. Em outras palavras, não tenha rancor, mágoa de ninguém. Porque, irmão, é a pior coisa que tem. Você olha para a pessoa olha para você, você já pensa assim, está falando de mim. Está passando alguma coisa na cabeça dela. Eu não sei, mas aquele ali não foi com a minha cara. Aquela ali, então, será que é a roupa que eu estou? Você começa a ficar preso no seu próprio autoestima. Mas quem está com ódio? É a pessoa ou é você? Quem está com mágoa? É a pessoa ou é você? Ei, quando você põe alguém em um cárcere de ódio, você fica preso com ele, aguardando na porta. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim. É como se você andasse com um defunto amarrado nos seus pés. Você andou e o defunto está indo junto. O defunto está indo junto. Você vai para um lado, o defunto continua indo junto. Imagina a podridão disso, o mau cheiro disso. Ei, você consegue analisar bem o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu e ao teu coração? Da necessidade de nós liberarmos o perdão? Da necessidade de nós desatarmos este defunto? Soltarmos de vez, esquecermos esta mágoa, esquecermos este sentimento. A Bíblia diz no livro de Lucas, não condeneis e não serás condenados. Soltar e soltar-vos-ão. Tem coisa, irmão, você só vai ser liberto se você não condenar. Tem coisa, minha irmã, que só você vai ser liberta se você soltar, se você abrir mão. Ou seja, não toma-se escravos de pessoas a qual o sentimento repudia. Tem tantas pessoas que deixam de ser felizes por causa desta palavrinha tão simples, mas que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar no nosso coração.
eu fui buscar um pouquinho de entendimento sobre essa palavra. Eu falei, Senhor, mas hoje é culto de Santa Ceia do Senhor. E o Senhor falou, mas é o que eu preciso. É o que a minha igreja precisa. E aí eu busquei, Senhor, então vamos lá. Eu anotei aqui, perdão. O perdão é a remissão de uma falta. O perdão é a remissão de uma ofensa. O perdão é a remissão de uma dívida. A Bíblia tem vários exemplos sobre isso. O perdão é a anistia de uma pena, de uma sentença. O perdão é liberar a liberdade a alguém. Aí eu comecei a pensar, olha, sabia que a intensidade do perdão é equivalente à intensidade do amor? Você já começou a pensar nessa palavrinha? Se Deus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus nos amou de tal maneira que a cédula que estava contra nós foi rasgada. Foi rasgada. Jesus Cristo tomou sobre si. O amor de Deus foi tão grande, mas tão grande. É assim a intensidade do perdão. Tem que ser equivalente ao amor que Deus nos concedeu. Não era para nós estarmos aqui. Não era para nós estarmos glorificando o nome santo do Senhor. Mas Deus nos amou de tal maneira que falou, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Sabe aquela palavra contrária que você lançou ontem? Eu te perdoo. Sabe aquele pensamento contrário que você falou ontem? Eu te perdoo. Ah, você falou que não ia me louvar mais. Eu te perdoo. Você falou que não ia participar mais da ceia. Eu te perdoo. O Senhor está ali, ó, na prontidão. A todo momento que nós chegarmos, Pai, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. O Senhor está dizendo, meu filho, não se preocupa, eu te perdoo. Eu já te dei o meu único filho no teu lugar, para restituir a alegria do teu coração, para te dar uma vida eterna, para te dar alguma coisa nova. Eu continuo. Tem pessoas que têm a graça de Deus, a graça do perdão. Quanto muito ama, quanto mais você ama, mais você perdoa. Quer ver um exemplo bem simples? Bem simples. Quando você começa a namorar. É tão bonito, né? Tá namorando, é tudo rosas e flores, né? Aí vem a primeira pisada na bola, como diz o ditado, né? O primeiro escorregão. Fica um com o bico para um lado, o outro com o bico para o outro. Aí, de repente, um olha para o outro. Você me perdoa? Você me perdoa? E aí é só love. É perdão daqui, perdão dali. Aí é só maravilha. E por que que hoje, dentro da igreja do Senhor, é diferente? Por que que hoje eu não consigo perdoar o meu irmão? Por que que hoje eu não consigo perdoar a minha irmã? Ei, eu estou falando de um relacionamento. Nós temos um relacionamento com o noivo. Foi cantado aqui. Vigilância, prudência. O crente prudente, ele perdoa. Tem uma palavra que diz assim, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Tem gente que fica fazendo o cálculo. Ah, então deixa eu ver, eu já te perdoei 448, só falta uma. Não, irmão, não é nesse sentido. É para enaltecer. Quanto mais eu precisar de perdão, me perdoe, meu irmão. Quanto mais eu precisar da graça de Deus, me perdoe, minha irmã. Quanto mais eu falar alguma coisa aqui, tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu estou aqui para ouvir o amor de Deus. Aí, irmão, sabe o que acontece quando nós não perdoamos? Você está alimentando o defunto. Sabe o que acontece? Sabe quem te ofendeu? Quem te magoou? Quem pisou no seu calinho? Está tranquilo. Está como se nada tivesse acontecido. Está dormindo, está comendo, está passeando,
está curtindo a vida, está indo para o shopping center, está comprando, está vendendo. E você, como está? Amargurado. Você não liberou perdão? Você não entendeu o processo de liberar perdão sobre a vida dessa pessoa? Quem que está preso? É ele, é ela ou é você? Está entendendo o princípio da palavra perdão? Está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você? Ei, eu lembro de uma passagem bíblica. Quando fores diante do altar do Senhor entregar a tua oferta, se tiveres algo contra o teu irmão, primeiro faça o quê? Vai lá, conserta com o teu irmão. Depois volta e torna a entregar ao Senhor o teu melhor. Ei, perdoe para poder adorar a Deus. Perdoe para ser verdadeiro adorador. Perdoe para poder chegar diante do memorial de Cristo, examinar-se a si mesmo e dizer: hoje eu posso, porque Deus está me dando graça. Eu tenho condições de participar, corpo, alma e espírito, na plenitude do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor. O método mais eficiente para alcançar, irmãos, esta cura, a cura desta enfermidade, é o método do perdão. E perdão sem imposição. Não adianta nada, irmão. Alguém vai lá e faz alguma coisa para mim, eu te perdoo. Só que, perdoou ou não perdoou? Tá parecendo que casalzinho de namorado, né? Que já se perdoou 50, 60, 100 vezes, 1000 vezes. Eu te perdoo, mas se você fizer de novo, mas se não fizer isso, mas se não... Não, irmão, perdão não pode ter condição. O verdadeiro perdão não estabelece normas. A pessoa perdoada é apenas perdoar. É apenas pedir a graça de Deus, que isso não vem de vós, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a perdoar. Ei, o salmista dizia: das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja atento os teus ouvidos ao meu clamor, às minhas súplicas. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor não iria observar somente as suas iniquidades. Ele sabia que com o Senhor estava o perdão. Eu só preciso disso. Sabe quem tem perdão para dar, para nos ensinar, e tem nos ensinado? É o Senhor. Quem não perdoa, irmão, não tem saúde. Quem não perdoa, não tem a graça de Deus. Quem não perdoa, vive com um rancor recalcado. Tem pessoa que não tem problema nenhum. Aí você vai conversar com a pessoa, não interprete mal o que eu vou falar, irmão, pelo amor de Deus. Não interprete mal. Irmão, tá tudo bem com o irmão? Ah, pastor, tá bem sim. Mas a pressão arterial... Irmão, você tá tão bonito, tão esbelto. Você faz caminhada, você se alimenta bem, você come muito sal. Não, pastor. Então, você não bebe, você não fuma, irmão. Está tudo em paz com o irmão. É, pastor, mas a pressão arterial... Aí você começa a conversar mais um pouquinho. Já descobri. Ai, Senhor. E agora, o que eu falo para esse irmão? O que eu falo? Aí você fala: irmão, está tudo bem com o irmão? Ah, pastor, está tudo bem, mas eu como um negocinho, sabe? Dá aquela dificuldade no... Não sei, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso fazer não sei o que. Fala: Jesus, tem pessoas que até úlcera no estômago tem, por falta do perdão. Perdão corrói por dentro. Perdão tira a paz. O perdão dá insônia. O perdão tira o sossego. Quem não sabe perdoar fica sem sossego. Quem não sabe tirar de dentro do coração a mágoa e o rancor, fica ali, ó. Fica ali. É um esgotamento nervoso
Tem gente que até infarta. Tem gente que até infarta. Eu já vi caso assim. Eu não ia falar não. Mas olha o que acabou de vir ao meu conhecimento. Um dia eu fui visitar uma pessoa muito usada por Deus. Cantava que uma benção, adorava a Deus que uma maravilha. E de repente, a pessoa caiu de cama. Aí foi todo mundo orar. E um monte de gente ia no hospital e orava, um monte de gente ia no hospital e orava. Aí um dia eu falei, eu vou lá. Deus mandou eu ir, eu vou. Eu vou lá. Cheguei no local, estava lá o pai, a mãe, aí estava a filha que estava enferma, estava o irmão. Eu falei, e agora, Jesus? O que eu faço aqui? Já veio bispo, apóstolo, já veio tudo quanto é título aqui orar. Eu nem diácono eu era. O que eu faço aqui, Jesus? Jesus me deu uma revelação. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração. O Espírito Santo falou assim, fala do perdão. Fala para eles se perdoarem entre si. Falei, Senhor, o irmão é obreiro, quem sou eu? O Senhor tornou a falar comigo, fala do meu perdão. E ali eu comecei a falar. Deus me deu autoridade, eu comecei a falar. Ei, ao perdoar, você abre as portas para Deus agir. Ao perdoar, você abre as portas para que a pessoa seja curada. Aquela família se abraçou, começou a chorar, começou a falar em mistério, em línguas estranhas. Daqui a pouco a menina levantou da cama e saiu andando. E o nome do Senhor foi glorificado. Foram mais de 10 dias entrevada numa cama. Mas foi necessário o Espírito Santo dizer, eu quero perdão no meio dessa família. Eu quero a reconciliação no meio dessa família. Eu quero que um perdoe ao outro. Ei, não adianta eu achar que alguém vai ter que vir aqui me pedir perdão, não. Eu vou até você e eu peço perdão. Eu vou até você e eu falo, me perdoe por essa palavra. Me perdoe por falar a verdade que Deus tem revelado. Quando você pede perdão, o perdão cria uma nova pessoa. Perdoar é andar em vitória. Perdoar é agir como Deus agiria. Deus no meu e no teu lugar, Ele agiria com amor, com perdão. Há um poder extraordinário quando você executa o perdão. Há um poder sobrenatural quando você executa o perdão. Perdoar é escolher reconciliação. Perdoar é escolher andar na luz. Perdoar é ter a paz de Deus de volta no teu coração. E eu falo, Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar. Perdoar é impedir a ação do maligno na tua vida. Perdoar é impedir a legalidade que é dada a Satanás. Perdão, ele fecha brechas que pode dar entrada ao orgulho, à altivez de espírito. O perdão faz com que eu e você olhe para o Senhor, confie no Senhor e diga, contigo está o perdão para que seja temido. O salmista ainda dizia, eu aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Ei, Efésios capítulo 4 tem um verso que diz assim, antes, sejam benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus lhes perdoou. É o Espírito Santo de Deus que está falando nessa noite. É o Espírito Santo de Deus que está revelando a mim e a você. Suporte uns aos outros. Perdoem se tiver motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor também lhe perdoou. O ensino vem de cima. O ensino vem para que eu e você possamos compreender que eu preciso
perdoar. Eu preciso liberar perdão. Ei, irmão, perdoe seu irmão. Irmã, perdoe a sua irmã. Perdoe o seu patrão. Perdoe o seu professor. Perdoe o seu médico. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu esposo. Perdoe o seu filho. Perdoe os seus pais. Nós devemos perdoar uns aos outros. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sem perdão, nós não podemos ver a glória de Deus. Quando nós perdoamos, nós temos a graça de Deus. Qualquer que seja o motivo de queixa, meu irmão, qualquer que seja a situação contrária, assim como o Senhor nos perdoou, perdoe também. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Que com essa palavra, a nossa alma possa ansiar pelo Senhor, possa ansiar pela resposta que vem do Senhor e possa compreender que o agir do Senhor é melhor do que aquilo que nós queremos.